Olá, queridos amigos do Paz e Alma. Hoje caminharemos juntos por uma história que toca as fibras mais silenciosas do coração, aquelas onde a vida guarda seus segredos mais suaves e profundamente transformadores. É nesse espaço íntimo, quase sagrado, que a prosperidade espiritual acende sua primeira chama. Antes de qualquer bem material, antes de qualquer conquista exterior, existe uma luz interior que desperta, uma luz que atrai, guia e transforma tudo ao redor. Quantas vezes sentimos que damos muitos passos, mas avançamos pouco? Quantas vezes acreditamos que enquanto alguns parecem prosperar com facilidade, nós carregamos pesos invisíveis? Essa sensação tão humana fala de algo que ainda não compreendemos totalmente. A prosperidade que nasce de dentro não é sobre ter, mas sobre ser. E quando essa verdade se revela, a vida começa a se organizar de um jeito inesperado, como se o universo sussurrasse que sempre esteve ali, apenas aguardando que o coração se abrisse. A história de hoje, inspirada na energia humilde e compassiva de Chico Xavier, nos leva ao encontro de um homem simples que descobriu que a verdadeira abundância não brota das mãos, mas da alma. Ele não buscou riqueza, buscou sentido, paz e harmonia. E ao encontrá-los, descobriu que tudo o mais começou a fluir. Prepare-se para uma narrativa que acolhe, expande e ilumina. Que ela toque também o seu caminho, querido amigo. Havia um homem chamado Joaquim, morador de uma pequena vila onde as casas eram simples, as janelas estreitas e o tempo parecia caminhar devagar. Ele vivia sozinho, cercado por lembranças e por uma sensação constante de que algo faltava. Não era fome, nem sede, nem solidão física. Era uma carência da alma, um vazio que não sabia nomear. Joaquim acreditava que prosperidade era privilégio de poucos e que sua vida, sempre marcada por dificuldades, nunca conheceria esse brilho. Todas as noites, ao apagar o lampião, ele suspirava com o cansaço de quem tenta muito e colhe pouco. Será que a vida esqueceu de mim? Perguntava ao silêncio. E o silêncio, delicado, permanecia. Naquela quietude, a pequena casa parecia carregar o mesmo peso que ele sentia no peito. Uma falta de luz, de movimento, de sentido. Mas como dizia Chico Xavier, a vida, mesmo quando silenciosa, está sempre preparando caminhos. E foi num desses fins de tarde comuns, quando o céu estava pintado de um dourado suave, que Joaquim encontrou algo diferente. Uma pequena vela esquecida na gaveta de um móvel antigo. Não era uma vela comum. Havia nela um símbolo desenhado à mão, como se alguém a tivesse deixado ali para ser descoberta no momento exato. Ele não sabia, mas aquele objeto simples seria o início de sua transformação. Às vezes, a vida começa a mudar através dos detalhes mais modestos, exatamente como a luz que nasce de uma única chama. Naquela noite, movido por uma intuição suave, Joaquim acendeu a vela. A chama tremulou devagar, como se respirasse, e iluminou a pequena casa de forma diferente. Não era apenas luz física, havia algo acolhedor, algo que tocava o fundo do coração. A claridade parecia varrer pensamentos antigos, como se dissesse: a prosperidade começa onde a alma desperta. Sentado diante da chama, Joaquim percebeu algo que nunca tinha notado. A casa não era tão triste quanto ele imaginava. Havia objetos que guardavam histórias, cantos que testemunhavam superações, detalhes que falavam de tudo o que ele já havia vencido. Pela primeira vez, ele se sentiu grato, não pelo que faltava, mas pelo que existia. Foi então que recordou uma frase que ouvira quando criança: a luz atrai aquilo que combina com ela. Naquele instante ele compreendeu que durante anos cultivara sombras internas, medo, comparação, ressentimento,
e que essas sombras tinham moldado sua percepção da vida. A prosperidade nunca se aproxima de um coração que se acredita indigno dela. Não por castigo, mas porque a alma fechada não permite sua entrada. Chico Xavier sempre dizia que a mudança verdadeira começa nos sentimentos. E naquela noite, diante da pequena chama, Joaquim fez algo simples, porém profundo. Decidiu mudar o que carregava dentro. A vela queimava devagar, mas dentro dele algo acendia com mais força. Uma vontade de reconstruir a própria luz. Alguns dias depois, enquanto caminhava pela estrada de terra que ligava sua vila à cidade vizinha, Joaquim encontrou uma senhora idosa sentada à beira do caminho. Parecia cansada, mas seus olhos tinham uma serenidade que contrastava com a poeira da estrada. Ele se aproximou e perguntou se precisava de ajuda. Ela sorriu com a doçura de quem já conhece muitos destinos e disse: "Meu filho, estou apenas descansando, mas agradeço sua gentileza. Há tempos não vejo alguém parar para oferecer companhia." Joaquim sentou-se ao seu lado, movido por um impulso de bondade que ele mesmo não reconhecia como habitual. Conversaram longamente. Ela contou histórias de pessoas que prosperavam não porque tinham muito, mas porque irradiavam uma energia capaz de transformar seus caminhos. "A prosperidade", disse ela, "não é algo que se busca, é algo que se torna. Quando você muda a sua vibração, a vida inteira reorganiza as estradas para te encontrar." Joaquim ouviu aquelas palavras como quem recebe um presente. A senhora, com um olhar penetrante, acrescentou: "Guarde isso. O que você acende dentro ilumina o que está fora." Quando ele se virou para agradecê-la, percebeu que ela já caminhava adiante com passos firmes, como se a breve pausa tivesse apenas a intenção de entregar-lhe aquela mensagem. Ele sentiu que aquela mulher não aparecera por acaso. Era uma dessas presenças discretas que a vida envia quando estamos prontos para ouvir. Depois daquele encontro, Joaquim voltou para casa diferente. Ele decidiu acender a vela todas as noites, não como ritual de superstição, mas como símbolo da mudança interna que começava a nascer. A pequena chama iluminava a sala, mas também iluminava algo dentro dele. Uma coragem tranquila, uma esperança suave. Inspirado pelas palavras da senhora, ele começou a arrumar a casa, limpar os cantos esquecidos, doar objetos que já não faziam sentido. Cada gesto parecia um modo de dizer ao universo: "Estou pronto para receber o novo." Aos poucos, percebeu que aquela organização externa refletia uma organização interna. Ele deixava para trás crenças antigas, pesos emocionais e a ideia de que prosperidade não era para ele. Uma tarde, ao abrir as janelas para deixar o vento passar, sentiu que a casa respirava. Era como se o espaço reconhecesse a nova energia e respondesse com leveza. Joaquim sorriu. Talvez pela primeira vez em muito tempo. Chico Xavier sempre lembrava que a felicidade não entra em portas fechadas. E naquela semana de mudanças, o coração de Joaquim se abriu como aquela janela. Os pensamentos se tornaram mais suaves, a gratidão começou a florescer e até os vizinhos comentavam que sua expressão parecia mais iluminada. A prosperidade espiritual não havia chegado como um milagre súbito, mas como um florescimento silencioso. Joaquim entendia agora que ele estava se tornando alguém capaz de atraí-la. Com o passar dos dias, acontecimentos discretos começaram a transformar a vida de Joaquim. Um antigo amigo apareceu oferecendo trabalho. Um vizinho passou a visitá-lo para conversas agradáveis. Pequenas oportunidades surgiam onde antes havia apenas vazio. Nada era grandioso de imediato, mas tudo era significativo. Como se a vida dissesse: "Eu sempre estive aqui, esperando sua luz acender." Ele percebeu que prosperidade espiritual não é sobre riqueza material, mas sobre um estado de consciência que cria caminhos.
É sentir que a vida flui ao invés de pesar, que as pessoas se aproximam ao invés de se afastar, que as oportunidades encontram portas abertas. Certa noite, olhando para a chama da vela, já quase no fim, Joaquim compreendeu o verdadeiro sentido de sua jornada. A prosperidade sempre estivera disponível, mas ele precisava primeiro iluminar seus pensamentos, aquecer o coração, suavizar os sentimentos. Só então a vida poderia responder. Recordou-se da senhora da estrada e da frase que ficara tatuada em sua memória: o que você acende dentro ilumina o que está fora. E naquele instante, algo profundo se consolidou dentro dele. Ele finalmente acreditava ser digno da prosperidade. Não a prosperidade do acúmulo, mas a prosperidade do sentido, da paz, da alma em expansão. A vela se apagou suavemente, mas Joaquim sabia: a luz verdadeira continuaria acesa dentro dele. Queridos amigos do Paz e Alma, a jornada de Joaquim nos lembra que a prosperidade espiritual não é um destino, mas um despertar. Ela começa quando percebemos que nossa luz interior é mais forte do que qualquer sombra acumulada pelo tempo. Quando transformamos nossas emoções, nossa forma de olhar a vida e o modo como tratamos a nós mesmos, o universo responde com caminhos antes invisíveis. A história de hoje, inspirada na ternura e humildade presentes nas lições de Chico Xavier, nos mostra que prosperar é, acima de tudo, reconhecer a própria capacidade de irradiar amor, gratidão e confiança. A prosperidade chega discretamente, cresce silenciosamente e floresce quando o coração está pronto para acolhê-la. Que você também permita que sua luz interior se acenda, seja através de um gesto simples, de um pensamento renovado ou de um ato de gentileza. Porque, como aprendemos com Joaquim, quando a alma ilumina seu próprio caminho, toda a vida ao redor começa a brilhar. Desejo que essa história toque sua jornada e lhe ofereça paz, clareza e esperança. Se este conteúdo ressoou com você, compartilhe sua experiência nos comentários e inscreva-se no canal para continuar caminhando conosco na luz. Paz e luz ao seu coração.